Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre Roma, especificamente sobre as conquistas do Mediterrâneo e as guerras civis. Então vamos lá. Só para lembrar, os romanos eram uma cidade, formaram uma cidade na Península Itálica, expandiram, dominaram a Península Itálica e posteriormente se envolveram numa guerra contra os cartagineses, as guerras púnicas, Roma contra Cartago. Disputaram uma ilha, que é a Ilha da Sicília. Foi uma guerra muito longa, os romanos profissionalizaram seu exército e iniciaram um processo de expansão sobre o Mediterrâneo, sobre a bacia do Mar Mediterrâneo, com esse exército já profissionalizado. Então, um princípio que foi fundamental para a conquista desses territórios foi esse aqui. Então, a conquista, que princípio que eu uso? Dividir para governar. Então, o que os romanos faziam com os povos dominados? Ao invés de simplesmente escravizar os povos dominados, os romanos faziam um acordo com as elites dominantes das áreas conquistadas. A elite continuava no poder, pagando tributos para Roma. Então, eu cheguei num determinado local, numa determinada cidade, numa determinada área, ao invés de dominar essa área, eu proponho um acordo com a elite local, que continua sendo elite, e essa elite passa a pagar tributo para Roma. Com esse princípio, os romanos conseguem a dominação de toda a bacia do Mediterrâneo, que passa a ser chamado de Mare Nostrum, nosso mar. É óbvio que também ocorreu o processo de guerra, também ocorreu o processo violento de dominação, mas é importante destacar que nem sempre esse processo foi violento, ok? Consequências dessas dominações. O que os romanos vão ter como consequência da conquista sobre a bacia do Mediterrâneo? Os romanos passam a ter muitas terras, latifúndios, concentração de riquezas em função dos tributos cobrados dos povos dominados e escravos. Note que eu dei um destaque para escravos, por quê? Porque Roma passa a ser a maior sociedade escravista da história. Consolida-se aqui o chamado modo de produção escravista. A quantidade de escravos era imensa em Roma, então trabalho braçal passa a ser uma coisa feita somente por escravo na sociedade romana. Surge nesse contexto a classe dos comerciantes. As conquistas vão gerar comércio, dominação de áreas, troca de mercadorias, o que contribui com a classe dos comerciantes, que ganham poder ao longo da história, mas tem um lado trágico de toda essa situação, que é a guerra civil. Por que explode uma guerra civil? Escravo foge, comerciante quer chegar ao poder, poder político, que era dominado pelos patrícios. Então tem patrícios no poder, Senado, dominando o Senado, e os comerciantes, chamados de homens novos, porque a classe que surgiu, querendo chegar ao poder. Toda essa situação de concentração de riqueza, grande número de escravos e homens novos querendo chegar ao poder, leva a uma guerra civil. Tem um ponto fundamental. A plebe, que era a classe que realizava trabalho braçal, agora é substituída pelos escravos. Então o plebeu está desempregado, forma-se uma massa marginalizada em Roma, agravando essa situação da guerra civil. Proposta de solução da guerra, reformas sociais dos irmãos Graco. Os irmãos Tibério Graco e Caio Graco vão propor um processo de reforma agrária, na época era chamado de Lex Agraria, em latim, que é o processo de distribuição de terras, principalmente para os marginalizados, a fim de acabar com essa guerra civil, ou pelo menos diminuir com as guerras civis. O Senado, que era proprietário das terras, os patrícios que vão para o Senado, obviamente vão vetar a reforma agrária, esse processo não vai ser aprovado e a guerra civil continua em Roma, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham contribuído aí, ou entendido, melhor dizendo, com as informações básicas aí sobre a conquista do Mediterrâneo.